Agora, professor Fábio, antes de nós entrarmos aí nas perguntas, né, tertulianos, teletertulianos, eu queria que você falasse um pouco para a gente como foi a ideia desse verbete, por que você tomou essa iniciativa de escrever sobre isso? Você já pesquisava antes esse tema? Na verdade, a condição do incômodo, a gente acaba se acostumando desde que nasce, né? Um pouco com essa condição. E eu comecei a perceber que a fuga de situações geradoras de incômodo foi, ao longo do tempo, fazendo com que eu trilhasse um caminho que ia contra alguns valores essenciais e algumas preferências, né? Então, é a condição do conflito entre o ser e o parecer. Às vezes, em função de uma expectativa do grupo, do contexto familiar, da condição da mesologia, pela condição de tentar fugir de uma condição de incômodo, a gente pode, às vezes, aceitar coisas que não têm relação com a nossa identidade real. Então, isso, com o tempo, começa a gerar um padrão de conflito íntimo, e como ele é cronicificado, a tendência, às vezes, é a gente achar que aquilo é normal, é natural. Então, a pesquisa do autoenfrentamento do incômodo, na verdade, vem de um processo pessoal de busca dessa identidade intermissiva. Então, o confronto com essa identidade intermissiva gerou a necessidade de lidar com os autoincômodos. Então, eu participei muito da conscienciometria, consciência cobaia, de consciencioterapia, e esses ambientes ajudam muito o evolucente, a pessoa que está lá na condição de consciência cobaia, a entender melhor a influência dessas situações geradoras de incômodo nas decisões do dia a dia. E se a gente for fazer, inclusive, um paralelo, um cotejo com a questão médica da medicina, o incômodo ele revela para a gente algo que está embaixo. Normalmente a gente não está enxergando, da mesma forma como um sintoma. Então, o sintoma físico, né, ele merece ser analisado, atentado. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma dor no peito, ela precisa entender por que ela está sentindo aquela dor. Aquilo pode denotar um problema físico, um problema cardiológico, ou não, só uma questão psicossomática. Mas, de uma maneira geral, aquilo é um alarme, é um sinal de alerta que o organismo emite para a gente, mostrando que algo precisa ser atentado. Então, a tendência natural, muitas das pessoas, é de fugir de situações geradoras de incômodo, justamente porque elas geram esse mal-estar. Da mesma forma com a pessoa que não quer ir no médico para não saber o diagnóstico. Mas isso é bem comum, né? Principalmente entre os homens. E a gente pode fugir do incômodo, mas o incômodo não foge da gente. A gente pode tentar fugir, mas ele não vai fugir. Interessante, isso mesmo. Então, a condição do autoenfrentamento é interessante também que o enfrentamento do incômodo, ele envolve também não só os autoincômodos, mas também os incômodos que a gente gera nas outras pessoas. Então, tudo isso tem relação com essa condição do resgate da para-identidade intermissiva. E isso, eu vejo hoje, foi o que mais motivou essa caminhada nessa pesquisa. Até fazendo um paralelo com a condição médica, entendendo essa condição, e vendo que, por exemplo, a fuga dos autoincômodos hoje, com o tempo pode gerar o quê? Desvios de PROEX, uma MELEX futura, e até pela cronificação dessa fuga, ou a cronificação dos autoconflitos, a gente pode desenvolver até doenças somáticas. Então, eu até, revendo nesses últimos dias o verbete, me veio a ideia de que o autoenfrentamento do incômodo, até certo ponto, é uma condição de saúde pública. A gente deveria fazer uma campanha para as pessoas enfrentarem seus incômodos, porque a partir desse enfrentamento, elas vão conseguir chegar num padrão de homeostase íntima maior, uma homeostase intraconsciencial, e chegar mais perto de quem elas são de fato. Ou seja, é o que tanta gente busca dentro da condição da saúde consciencial. Então, foi por aí que a trilha, né, da pesquisa. Né? Muito interessante.
Bem aprofundada a abordagem. Agora, você comentou essa questão do incômodo desde que a gente ressoma. Você imputa isso a questão do resquício do período intermissivo, de uma suposta saudade, entre aspas, de uma falta daquela condição, quando criança, desde pequeno, o que você pensa? O que eu percebo é que a restrição intrafísica, né, no momento da ressoma, ela gera uma certa obnubilação na gente, né? E junto disso existem uma série de fatores mesológicos que influem nas nossas decisões. E parte desses fatores mesológicos envolvem também as expectativas que os grupos que estão ao nosso redor geram a nosso respeito, né? Então, a expectativa do pai em relação ao filho, da mãe em relação ao filho. Então, diante disso, a pessoa tem duas opções: aceitar aquilo que está sendo projetado nela, que está sendo introjetado, mas que não é dela, ou aceitar para tentar diminuir o desconforto no outro. Só que na hora que a gente opta por isso, a gente está trazendo o incômodo para a gente, porque quem vai viver dentro daquela condição somos nós. Então, toda vez que nós assumirmos uma condição que vai contra a nossa essência, que vai contra os nossos valores essenciais, a gente está promovendo uma autoagressão. A gente é um processo de autorrecuo em relação à para-identidade. Então, o que dificulta muito isso é que a ressoma faz com que tudo isso aconteça de maneira simultânea e repentina. Então, há uma baixa de lucidez, você de repente se encontra nesse contexto intrafísico e tem junto disso uma série de fatores mesológicos que não são só familiares, mas é o ambiente da escola, o ambiente dos amigos do bairro, a própria mídia, e tudo isso vai gerando um processo em que você tem que tentar ver se você vai se adequar ou não àquilo ali. E eu vejo que tem uma condição também nossa, enquanto grupo intermissivo, e aí tem relação com o reencontro dos colegas intermissivos. E no momento em que ocorre esse reencontro, as pessoas podem também tentar se enquadrar para poder fazer parte daquele grupo dentro da Conscienciologia. E isso também, mais uma vez, é uma fuga, é um desvio em relação à para-identidade, em relação à essência da pessoa. Então, subjacente a isso tudo, existe a condição dos autoconflitos. Os autoconflitos são gerados, de certo modo, pela incongruência, a incompatibilidade entre aquilo que a pessoa manifesta, o papel que ela tem, e o para-papel, quem ela é de fato. Então, é como se fosse uma guerra silenciosa e a gente trava sozinho. E essa incongruência, ela só vai se desfazer quanto mais nós caminharmos em relação ao autoconhecimento. E isso só vai ocorrer através da autopesquisa. Uma autopesquisa com autocientificidade. E aí a pessoa vai poder fazer realmente um resgate da sua para-identidade intermissiva. Claro. E a tendência são os conflitos dirimirem. E ela vai perceber com o tempo que esse resgate vai fazer com que ela se aproxime, de fato, dos grupos que têm relação com ela, da essência dela, e não com aquilo que ela acha que deveria ser. Então tem muito esse processo do conflito entre o ser e o que você parece para o grupo. Agora, é importante também destacar que a condição da autoaceitação, ela é muito séria. E a gente fala muito da ideia de que a pessoa precisa promover a autoaceitação para diminuir os autoconflitos. Que a falta de autoaceitação gera esses autoconflitos. Mas depende também do que a pessoa aceita. Você está fazendo aceitação do quê? Da imagem idealizada ou de quem você é de fato? Agora, para fazer a aceitação de quem você é de fato, só com autopesquisa, só através do autoconhecimento sincero, de fato, da sua essência, dos valores que você já traz.